Bom, então, boa noite. Estamos começando mais uma aula, porém estamos encerrando um ciclo aqui do nosso curso. Esse ciclo que é encerrado por Saturno, que é o planeta muito semelhante a Plutão, né? E antes da gente começar, eu já vou deixar aqui o chat. Se acaso houver qualquer problema no áudio, qualquer dúvida, só falar aqui, tá? Então, esse planeta, por ele falar desse momento de fechamento, de conclusão, ele faz o balanço daquilo que foi colhido através da investigação, da colheita cotidiana de Virgem, né, que molda um determinado parâmetro através dos seus indicadores, por exemplo, nas políticas públicas. E aí você tem a figura de Saturno, que é a instituição que vai dar conta dessa demanda de políticas que precisam ser concluídas. Então, Saturno, ele representa esses órgãos coletivos, né? Ele é o limite dos planetas sociais. Então, ele é a última instância do poder, né? Ele é tanto que, antes da humanidade começar a entrar na transição para a era de Aquário, não se tinha conhecimento de Urano, Netuno e Plutão, né? Era ali que acabava. Então, dentro do estudo de Saturno, que é bem extenso, inclusive quando vocês conseguirem ler, né, os conteúdos, eu recomendo que leiam, dê uma prioridade para as leituras de Saturno que tem lá no Drive, porque é muito denso, né? Ele tem simbologias e significados muito parecidos com o que a gente encontra em Plutão, porque também é o nosso limite atual, é até onde a gente está conhecendo, astrologicamente falando, em relação de distância do Sol, tá? E astronomicamente falando, a gente conhece outras coisas, mas nada ainda muito grandioso para ser considerado parte do nosso sistema solar. Hoje se debate muito a questão de Ceres, né, de Vesta e outros asteroides, né? Enfim, fora isso, trouxe também algumas palavras-chave, né, que dão para nós uma perspectiva melhor do que representa Saturno. Então, é a razão, relembra muito o elemento fogo, Saturno, em alguns vieses, né? Em algumas interpretações, em algumas bases teológicas, a razão é um princípio ígneo, né? Do trono ali da justiça. Então, a racionalidade, que faz também parte dos outros signos de terra, muitas vezes o pragmatismo exacerbado, aquela questão muito racionalista, por exemplo, das instituições acadêmicas, né? Aquela coisa muito positivista, aquela bitola, né? Aquela limitação que você coloca em volta dos seus olhos, né? Que molda aquilo que você está vendo. Então, Saturno tem a ver com essas dialéticas também, né? Então, a sustentação, o que vem em última instância passa por um processo para ser construído. Então, Saturno também tem a ver com esse conjunto que tem toda uma sustentação, tá? É o conjunto, Saturno é o conjunto, tá? Métodos tem a ver tanto com Virgem, né? A gente encontra muitas semelhanças com Virgem e Capricórnio, tá? Saturno e Mercúrio, a questão da razão, né? E o método. Nossa, muito, né? Normalmente pessoas dessas naturezas aí são bem metódicas, né? E isso é muito bom, é necessário para manter tudo isso em sustentação, em movimento, né? Com o decorrer do tempo, tá? Então, estruturas. Saturno é o longo prazo, Mercúrio é o curto prazo. A viga de sustentação de um prédio é de Saturno. E
fazendo uma metáfora que eu estava pensando enquanto eu fiz esse slide aí, né? Se a gente for analisar um prédio, que é uma coisa bem saturnina, um prédio construído, até dentro do prédio a gente encontra outros arquétipos. Então, a viga, ela é de Saturno, porque ela é dentro do prédio e é a estrutura de um prédio. Então, ela é duplamente saturnina, uma viga, né? Se a gente for pensar na parte mais fluida desse conjunto, né? Talvez os canos tenham uma regência mais vinculada à Lua, né? Então tá dentro do Saturno também. Então talvez o cimento que foi entre os tijolos tenha a ver com os músculos, né? Isso aí tem a ver com a Terra também, mas uma Terra mais mutável, flexível. Então, a gente encontra muitas coisas dentro do Saturno, né? Ele é grandioso, né? Ele é quase tão grande quanto Júpiter, né? O segundo maior planeta do sistema solar. Portanto, para todo esse organismo, esse partido, né, seguir caminhando no tempo da maneira correta, né, exige responsabilidade, compromisso, parâmetros, objetivos, metas, né? Todas as ferramentas que Virgem fornece para esse organismo funcionar. Por isso que Virgem está ali no seu serviço diário, focado nos detalhes, porque quem cuida do conjunto? Quem pensa no futuro? Quem é ambicioso? Saturno, Capricórnio, né? Então, os tempos, os ciclos. O ciclo tem muito a ver com o Sol, também com Plutão, que a gente fez aquela comparação do círculo da semente, a caneta até caiu, do círculo da semente, né, da serpente, né, que ela come o próprio rabo, que ali, que no Sol e o Plutão se encontram. Saturno também faz parte desse ciclo, né, ele é esse movimento, assim, um momento em que a cobra vai morder o seu próprio rabo, né? Isso se movimenta, né? Não é todo dia que ela faz isso, né? É o tempo todo, né? Mas cada momento em uma etapa diferente. Enfim, o foco, a durabilidade e a interação, limites e territórios. O espaço-tempo tem a ver muito com Júpiter na questão metafísica, mas o espaço físico, no conceito da física newtoniana, física clássica, tem tudo de Saturno, né? É a gravidade puxando a maçã para baixo, né? E aí, ele é regente de Capricórnio e Aquário, elemento terra e ar, mais um. O último desse ciclo que tem duplo elemento. Então, até aqui retomando, a gente teve o Sol, que é puro fogo, a Lua, que é pura água. Desses dois, surge Mercúrio, que é terra-ar, assim como Saturno e assim como Vênus. E os outros que são água, fogo, são Marte e Júpiter. Então, Saturno é o último, né, desse ciclo que vai de Mercúrio até ele. Depois a gente ingressa em outros tipos de planeta, bem mais complexos. E aí o blá 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 na aula vai longo, né? A gente vai analisar uns mapas aí bem legais. Então, tudo isso, né? Saturno, ele é bem denso, tá? Ele é bem paradoxal, bem filosófico. Ele é um Júpiter de cabeça para baixo, né? É muito enforcado. Olha as perninhas do enforcado aqui, na, na simbologia do Saturno, né? Enfim.
Bom, essa simbologia, então, que a gente tem, edificações da subjetividade do grande plano físico. O que a gente falou na primeira aula, que é muito importante retomar, que o arco da alma, a sensibilidade desse organismo, ele está voltado para o plano físico, ele está voltado para baixo, né? Ele está voltado para a parte ali, o quadrante direito do sul, né? Sudoeste, não, sudeste, né? O quadrante sudeste. Isso representa aí a questão mais vinculada ao plano físico, né? Mais informações vocês encontram aí nos livros do Rubens. Também não vou ficar falando sobre isso na aula, né? Só tem a Olga aqui que entende mais do assunto e tudo mais, que tem iniciação. E aí, essa percepção extrasensorial que capta as dinâmicas do grande plano físico, ela puxa isso para uma racionalidade que está conectada com uma esfera mais acima. Apesar de que ela também vem em formato de cruz. Então, mexe muito com a materialidade, né? O Saturno, né, as pessoas de Saturno têm essa sensibilidade, só que não adianta só você se sensibilizar com as coisas do mundo se você não faz nada. E aí existe uma grande diferença entre Júpiter e Saturno. E aí fica a questão de você fazer, é uma edificação da subjetividade do grande plano físico. A gente encontra isso muito nas instituições do Estado, por exemplo. É uma edificação, o Estado o que é? É uma edificação de subjetividades do grande plano físico da nossa sociedade, como a gente está inserido no território, na parede aqui. Ai, gente, né? Doideira, loucura, né? Saturno é essa loucura, essa parede aqui. Saturno está em todo lugar, né? Ele é o limite de tudo. Aí nós temos mitologias que associam Saturno aí também a Cronos, tá? E como ele tem compatibilidades com Plutão, a gente também pode associar a Hades. Dentro da teologia de Umbanda seria Omolu, tá? Anubis, enfim. Esse mistério todo aí dos fins, tá? E aí, quando o Mercúrio tá... Mercúrio... Olha, que coisa, né? Quando o Saturno está retrógrado, e aí eu vou ler um trecho aqui do Marty Schurman, do Planetas Retrógrados. Então, a natureza retrógrada do planeta faz com que experimente muito desse reflexo como uma luta interior entre a consciência de seus ideais, a sua praticabilidade e sua habilidade para viver de acordo com eles. Assim, para muitos, Saturno retrógrado torna-se sua consciência e o seu guia, combinando-se como um mediador entre o ser superior perfeito e o quanto ainda precisa aprender aqui na Terra. Então, o Saturno retrógrado, na verdade, ele pode ser muito bom, né? Por que que ele fica muito bom retrógrado? O que que ele fica tão benéfico assim, hein? O que será, né? Olha aí o símbolo, né? Então, percepção extrasensorial que capta as dinâmicas do grande plano físico são finalmente abstraídas. Cai a ficha, o cabra entende, entendeu? Edificações da subjetividade do grande plano físico passam a depender de uma base conceitual e empírica. Isso fica tão complexo que eu escrevi que eu vou ter que ler de novo para entender. Edificações da subjetividade do grande plano físico. Então, aquilo que havia sido construído através de uma percepção subjetiva do empirismo, agora passa a ser uma edificação com base empírica, né? Então,
ele fica super potente, tá? O Saturno retrógrado fica super potente no mapa astral. Só que em tempos, assim, são tempos complicados, porque aí depende muito do grau da consciência de cada um. Então, um período de Saturno retrógrado pode ser muito bom no sentido da pessoa estar preparada para inverter essa lógica. Se a pessoa não tem nenhum domínio sobre um dos planos e ocorre, né? E saber que existe esses dois planos é saber que existe um limite entre esses dois planos. Então, se a pessoa não, dependendo do grau de proximidade que ela tenha com Saturno, literalmente, o Saturno retrógrado pode ser muito bom ou muito ruim, né? Aí que entra toda a maturidade, a questão da abstração das coisas do mundo. Então, eu falei assim, pô, é muito triste, realmente, sensibiliza, né? Mexe com o nosso Júpiter, com o Peixes, né? Só que, cara, a gente precisa se organizar, criar um conjunto, um coletivo, uma instituição, uma ONG, um partido, Aí você tem diversos exemplos aí, né, de Saturno retrógrado, quer dizer, de Saturno, e em tempos de Saturno retrógrado, essas instituições são as que mais sofrem os impactos. Por isso que coloca o contraste social em xeque. Por isso que durante tempos de Saturno retrógrado, são tempos assim que a gente tem que ter muito cuidado dentro de questões relacionadas à justiça e tudo mais, né? Evitar ao máximo coisas desse tipo, né? Então, para finalizar, né, esse ciclo aí do número 7 de Saturno, eu amei isso aqui, né? Amei. O 7, ele tem tudo a ver com Saturno, né? A parte telúrica, então, de Saturno, que é a parte que rege Capricórnio, tem relação com todas as construções e conclusões, os términos dos processos. É a parte plutoniana de Saturno, a cruz, aquela parte que fala, não, então não aprendeu, aí é quando Saturno fica com a fama de mal. Sabe o pai que quer o bem do filho? É o Saturno, cara. Mas aí o ser humano, meu Deus, o que o ser humano está fazendo com o planeta Terra? Tem jeito? Não tem jeito. Aí Plutão olha para essa situação, Saturno, Plutão também, né? Plutão ainda ele é mais radical. Porque o Saturno a gente tem a oportunidade, né? Eu brinco assim, né? Nos atendimentos que Saturno ele é aquele pai que ele fala assim, ó, nasceu, tá aqui. Vou dar uma voltinha. Se quando eu não voltar para cá, você não aprende, não fez a lição de casa, vai apanhar. Saturno é assim, então o Saturno ainda dá chance, duas chances, né? A gente tem dois retornos aí de Saturno, né? Dentro da expectativa de vida atual do Brasil, né? Só que Plutão não. Plutão é assim, olha, essa é a sua lição. Vamos ver se você vai cumprir, porque essa aí, ó, ela pode durar bastante tempo, né? E não tem ser muitas segundas chances, né? O Plutão é mais radical. Então, ele impõe um acontecimento. Ele é a cruz, né? Olha só. Forte, né? A cruz. Parte eólica, então, Aquário é a mente por trás do projeto, é a estratégia que capta as dialéticas do grande plano físico. Parte uraniana de Saturno é o arco. A parte uraniana de Saturno, a gente está falando de Aquário, né? Então, a mente por trás do projeto, a estratégia que capta as dialéticas do grande plano físico. Então, tá, tenho que impor o que eu estou sentindo da sociedade, tenho que me engajar, tenho que me colocar em movimento. Aquário é aquele que vai questionar,
né? Passou pela fase de Capricórnio, chegou no Aquário e falou assim, não, então entendemos as estruturas, as instituições, agora vamos colocar em prática o novo ciclo. Isso vai acabar, já está, ó, peixe já está chegando aqui, prazo de validade disso que foi construído, está chegando ao fim. Não tem uma questão da mandala, eu não vou saber falar ao certo, tá? É uma coisa que eu ouvi numa série do Netflix, Orange is the New Black, né? Que a moça fala quando a moça é presa, né? Ela é uma moça que não esteve na prisão e tal. E aí ela chega assustada, né? E aí a moça lá, que é Yoga Jones, que é uma moça super engraçada, né? Ela é da yoga, ela fala assim, não esquenta. É igual a mandala indiana, você vai construir todo dia, quando chegar no final, você vai destruir, né? Parece que tem uma tradição que faz isso com as mandalas, né? Então, é bem isso, Aquário, ele é bem essa perspectiva, né? Do novo milênio, né? Vamos encerrar ali, ó, o prazo de validade está chegando no fim, isso é ultrapassado, né? Então, o arco de Saturno, ele tem muitas ligações com Urano e com a representação de Aquário, que é a parte eólica, ok? Até aqui, qualquer dúvida, manda aí no chat, que estamos aqui atentos. E a somatória desses elementos aí, então, você tem a terra e o ar. Eu acho que está invertido aqui, né? Opa, inverteu, né? Que gera o equilíbrio. Tá? Mas na prática deu para captar a ideia. Então, antes de passar para essa parte mais densa, eu vou ler um trecho aqui. Eu acho que eu vou ler outro aqui. Ou não, esse aqui ele não está na bibliografia lá do Drive. Esse livro aqui, ele é sobre normas práticas de interpretação do mapa astral. Ele é um livro de nível básico, bem interessante, né? E ele fala, sim, sobre Saturno nas casas, né? Em qualquer casa que Saturno esteja, é aí que a pessoa pode sentir estabilidade, estrutura, satisfação profunda no sentido da vida. Nesta área da vida, é preciso trabalhar e assumir responsabilidades, aceitar a pressão como algo necessário que plasma o caráter. Essa casa representa, invariavelmente, uma área de experiência particularmente importante para a pessoa. Então, essa área que a pessoa tem o Saturno, a pessoa precisa beber dessa fonte, entendeu? Para conseguir romper determinadas barreiras, qualquer coisa que esteja atacando a mente, né? Ou a forma de agir da pessoa. Ah, não, antes dessa doideira aqui, vamos voltar que eu nem falei do slide, né? Me empolguei nos livros. Então, Saturno, tudo que se entende do grande plano físico só é capaz de ser percebido por conta de Saturno, porque ele que tem essa sensibilidade voltada para as coisas do mundo. Por isso que normalmente pessoas capricornianas, elas têm uma sensibilidade muito profunda, né? O pessoal fala nos memes aí que é coração de gelo, bobagem. Bobagem, a maior bobagem que tem é isso. O Capricórnio, ele tem a cauda de Delfim, se não me engano, é o Delfim, né? Então, bicho da água. Então, tem uma sensibilidade, sim. Só que é um bicho que ele já está subindo a montanha, então ele criou já um senso de territorial, ele sabe se adaptar, ele sabe fazer essa transição, essa abstração do que vem de baixo, assim, consegue concretizar. Subir a montanha nas simbologias, inclusive do próprio tarô, é você partir para a jornada espiritual. A montanha representa esse mundo espiritual, o fogo,
né, nas cartas do tarô do Waite, né? Saturno é essa jornada aí. Saturno é a própria montanha, né? Então, Capricórnio é um signo muito profundo, um signo, eu diria, terra-água, por conta disso, tá? Mas isso sou eu. Naturalmente, para fins gerais, Capricórnio é um signo de terra, dentro da astrologia, tá? Expansão mental intuitiva que determina a faixa de onda em qual Saturno atua. Caramba, nossa, eu estava bem inspirado quando eu fiz esse slide, né? Expansão mental intuitiva que determina a faixa de onda a qual Saturno atua. Então, isso aqui o que que é? Quanto mais a pessoa utiliza a intuição, a fé, a espiritualidade, o pensamento, a ciência, o estudo, né? Ela está dentro do plano físico voltado para baixo e ela joga isso para uma subjetividade, né? É como se Júpiter estivesse jogando a bola para cima e o Saturno pegando, né? E puxando e fazendo o mesmo processo, concretizando um novo modelo. Então, só que esse Saturno, ele só tem poder de ação, de percepção, se esse Júpiter estiver alinhado com uma faixa. Aí, se a pessoa não tem percepção para outros poréns da vida, outros sentidos da vida, então, não tem o tato, a facilidade, precisa desenvolver, não é que a pessoa vai ter isso para sempre. Ah, não, porque o meu Júpiter está em queda, meu Júpiter está em exílio. Não, consegue desenvolver, lógico, né? Todo mundo consegue, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, o Júpiter, ele vai determinar. Então, se a pessoa conseguir se conectar com algo que ela acredita, seja a ciência, pode ser qualquer coisa que faça com que o pensamento dela tenha direção, seja essa flecha do Centauro, do Sagitário, que é esse signo regido aí por Júpiter, tá? A gente pode até fazer uma comparação com Oxóssi também, né? Que também fala muito sobre a mente, o raciocínio, a inteligência, né? Se a gente for ver daí, o que falam muito sobre o filho de Oxóssi e a própria divindade Oxóssi, né? Que é o regente aí do plano vegetal. Então, ambos arquétipos planetários são espelhados como um expande, outro limita, ambos conectam o grande plano físico, espiritual ao material. Opa! E são forças da mesma natureza, porém opostas. Acho que isso ficou mais claro hoje, né? Que são as mesmas palavras que eu tinha colocado na aula de Júpiter, tá? Mas aqui, de novo, acho que ficou mais fácil de entender. Peço perdão aí pelos errinhos aqui de digitação, tá? Acabou passando, mas dá para entender, né? E aí, limite, tempo, contenção, tem a ver aí com o Saturno. Expansão, espaço, deslocamento tem a ver com Júpiter. O espaço sideral tem mais a ver com Júpiter. Mas também tem a ver com Urano, que é essa parte de Saturno, que também tem a ver com esse espaço. É bem paradoxal, né? É bem complexo, assim. Esses dois são camaradas, são inseparáveis. Não se desgrudam. Saturno e Júpiter, sem eles não tem festa, sem eles não tem celebração. Por que é uma celebração? Uma pessoa que conquistou algo, ela conquistou, ela tem Saturno ali também, né? E às vezes uma limitação faz com que você expanda a sua mente, você expanda a sua percepção, o seu ser. Então tem Júpiter em Saturno também. Não tem como, sempre vai ter os dois. Em todo organismo, todo conjunto, todo coletivo, tem Júpiter e Saturno, tá? Espero que isso tenha ficado mais desenhado nessa aula.
Se bem que falamos bastante aí na última aula de Júpiter. Agora, para a gente encerrar com chave de ouro essa parte da nossa aula, temos aqui, né, a parte da loucura, né, com as simbologias. Eu gosto muito, não vou mentir que isso não estava nos planos do curso, mas acabou acontecendo e eu adorei. Então, a gente tinha falado um pouco dessa simbologia aqui, né, sobre Júpiter, sobre Saturno. Agora que a gente já entendeu como cada um funciona, a gente pode entender mais sobre simbologia, né, se a gente traduzir. Então, esse aqui, né, aquele serviço aqui, né, o serviço de um jogar para cima e outro pegar, né? Aqui está ao contrário, mas também serve assim, né? Tanto para nessa diagonal quanto para essa, né? E aqui eles estão compondo, né? Os dois estão abstraindo as coisas que eles sabem, os planos, as esferas, os contextos que eles regem, e os dois estão compondo juntos. Nossa, que símbolo maravilhoso, né? É bonito, e até uma suástica bonita, né? Aqui, né? Um símbolo que foi tão profanado, né? Tão, é até triste, né? Muito triste. Eu nem vou falar muito sobre isso, né? Acho que não é bom, mas aí a gente tem, né? A gente começa a entender melhor as coisas, né? Da onde vêm os símbolos e tudo mais, como eles se conectam, as diferentes culturas. Começa a aparecer que todos esses símbolos que a gente tem, né? Eles vieram de uma raiz comum, será? Talvez? Aí você também tem teorias em cima disso, né? Bom, e aqui seria todas as composições e as percepções juntas, né, em movimento. Os 4 elementos em movimento, porque os pontos cardeais representam os 4 elementos. Né? Quando você tem um símbolo como esse, você está colocando eles em movimento, que seria a força etérica, né, do vril, né? Essa força etérica que servia para construções aí nos templos de Atlântida e tudo mais. Não sei se é o caso aí, quem gosta desse assunto, gosta de estudar. E foi a energia que determinados grupos ali da extrema-direita da Alemanha tentaram utilizar, só que da maneira invertida, essa força do vril para desenvolver uma super bomba. Né? Então, vejamos, né, o grau de capacidade que o ser humano tem para coisas ruins, utilizando a magia, né, infelizmente. Então, esse exemplo aí é sempre importante também trazer um pouco desses contextos do mundo, né, para que sejamos sempre seres conscientes a respeito da humanidade, né? Muito importante falar sobre isso. E aqui eu quis também trazer uma mistura, porque nesses 2 símbolos aqui, nós não temos o círculo da consciência, né? É muito social, é muito coletivo. É um diálogo entre planos totalmente distintos, assim, ó, que a gente nem está sabendo. Acontece sem a gente querer, sem a gente saber. Né? A parte uraniana aí do Saturno, né, que tem a ver com o imprevisto. Até então, os imprevistos, eles eram regidos por quem? Antes de ser encontrado o Urano? Muito provavelmente por Júpiter, que é o exagero, né? Que é aquela coisa, uau, quando vai ver, socorro, o que aconteceu? Passou um furacão aqui, né? Então, muito provavelmente, Júpiter que regia as coisas uranianas, que tem a ver com a parte do arco de Saturno também. Eu me empolgo, vou falando, e não bebo água. Então, aí, quando você coloca o Sol, olha que lindo que fica isso, gente. Quando você coloca aí a consciência junto em toda essa dança elemental, junto, né, nesse diálogo, né, você consegue ter o esclarecimento, né? As coisas ficam mais lúcidas, porque o Sol tem luz, né?
Então, aí, mais uma brincadeirinha, não vou discorrer muito sobre isso, o que isso significa, porque isso envolveria a abertura aí de outros mistérios que, no futuro, quem sabe, num curso de magia dos astros, a gente explore, mas ainda não é o momento, tá? Mas sempre bom trazer, né, um gostinho de quero mais para vocês também, tá? Então, qualquer dúvida, manda aqui no chat, tá? Vamos encerrar essa primeira parte aí da aula e o bate-papo. O bate-papo aí é só para aqueles que estiverem assistindo às aulas síncronas, tá bom? Quem não consegue ir no horário das síncronas, vê a aula só dos slides, tá? Então, tudo certo? Vou encerrar aqui já. Só confirma para mim aqui no chat se está tudo certo. Então, o pessoal que consegue assistir a aula síncrona, e eu também estou pensando em abrir uma live no YouTube, quem sabe, né, para fazer um bate-papo com o pessoal do curso, para também mostrar para o pessoal como é a aula, né, como está funcionando a didática e tudo mais. Bom, então vou encerrar